Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pode questionar de uma maneira diferente, diretamente de Feira de Santana, Bahia. Nós estamos agora no monte, dentro da igreja, no pátio da igreja. Esse monte aqui foi construído para adoração do Senhor dentro da igreja, cara, coisa linda demais, uma visão que o pastor Rick e a pastora Vivi tiveram, e eles fizeram esse monte com essa finalidade. Eles trouxeram o monte para o lugar onde eles podem estar adorando, como aqui não tem monte perto, eles trouxeram o monte para cá. Mas eu quero falar com você que hoje, depois dos reclames dos Plim Plim, vai ter o quê? Pastor Rick e pastora Vivi, diretamente aqui de Feira de Santana, Bahia, para você aí no Pode Questionar. Se liga, não perde não. Curte, compartilha, chama a vovó, a titia, todo mundo para assistir em nome de Jesus. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Pode Questionar. Estamos hoje aqui com os meus pastores. Uma graça para mim. Shalom, família. Aliás, eles estão me recebendo. Pastor Rick, pastor Ricardo, pastora Viviane, pastora Vivi. São pastores, meus pastores de coração. Então, hoje o Pode Questionar é diferente. Tenho um prazer tremendo de poder contar com vocês, chamar vocês de meus pastores. Eu quero ter um tempo de comunhão com vocês e saber um pouquinho, quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês, de como começou todo esse projeto de Shalom Adonai, de casamento. É um resumão da vida de vocês para as pessoas entenderem, os nossos amigos entenderem que é possível. Eu conheço já uma boa parte da história, né? Ainda pequena, mas nem o pastor Rick falou hoje ainda ali que 60%, 70% do ministério dele é a senhora, pastor. É a esposa, Então, eu quero focalizar mais nessa área do cuidado, do pastoreio, do chamado que Deus tem para a vida de vocês, que eu acho muito demais, é inspirador para a minha vida e para a vida de muitos outros pastores aqui. E, para começar, eu quero deixar vocês se apresentarem aí, fiquem à vontade. Uau, que bom estarmos aqui no Pode Questionar. Eu fiquei assim apaixonado por esse projeto. Eu sei que esse projeto ele vai prosperar, porque esse formato é um formato que tem uma possibilidade grande de comunicar o evangelho quando você tem graça e sabedoria. E é um projeto que já é uma realidade, né? O Pode Questionar. Estamos extremamente honrados de estarmos aqui junto com vocês. Meu nome é Ricardo, eu gosto de ser chamado de Rick, carinhosamente, não é? E a gente já nasceu assim, com essa pegada ministerial, vive muito precocemente, fez cursos para a questão pedagógica, profética para crianças, e eu também, através da arte, sempre tive um chamado muito forte ministerial, independente de unção, de pastor, mas a gente sempre foi muito ministerial, né, amor? Desde criança, né? Alguns podem estar assistindo aí e lembrar do nome APEC, que era uma capacitação, né? Que era de criança, e eu com 7 anos de idade, numa sala de pessoas de 20, 25, 30, 40, e eu estava lá com 7 anos de idade fazendo curso para trabalhar para servir, né? Na EBD, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, né, na sala das crianças. Então, eu carrego uma linhagem geracional da parte de Deus, né? Porque ele é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, né? E Jacó é identificado mais com a gente. E Deus nos pega, né? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai veio a falecer, e foi nessa época que eu me encontrei com o Senhor. Ele apareceu para mim e falou: eu sou teu pai. Então,
Desde aí, toda a minha história, né, de escolhas foi guiadas pelo Espírito Santo. Então, toda a minha família dizia, faz nutrição, faz medicina, mas o Espírito Santo, sim, faz pedagogia. Aí, meu irmão, se tiver, me perdoe, meu irmão está assistindo o podcast. Meus irmãos, a família, né? Muito preocupada. Nossa, mas pedagogia não dá nada, Vivi. Ensinar não dá lucro. Não dá lucro. Mas já havia uma inclinação no sentido de ministério, e a gente, às vezes, pensa, assim, muitas vezes, que não são nossas escolhas, mas o direcionamento a gente não saberia escolher, como a gente não saberia escolher um ao outro. Verdade. E o Espírito Santo nos guia e vai armando um quebra-cabeça e vai nos mostrando, vai nos guiando. E aí eu fiz, mas a inclinação de pedagogia era para a área social, pedagogia social. E até que o senhor foi forjando até também entregar a pedagogia no sentido da visão de estar atuando, né, diretamente. Hoje eu atuo indiretamente, né, que o meu principal objetivo é servir a igreja. Então, isso perpassa por renúncias que ao longo do período não são renúncias assim, eu deixei um concurso, eu deixei isso, eu deixei aquilo, mas perpassa por uma caminhada com o Senhor, que Ele vai amadurecendo e a gente vai entregando isso, vai sendo bom para a gente. No meu caso, assim, na minha juventude, eu sempre nascemos em lares evangélicos, igrejas tradicionais, somos de origem presbiteriana, mas a gente não conseguia se encaixar, não porque o ministério ou a denominação não era legal, é simplesmente porque a gente tinha um apelo dentro de nós de um evangelismo, de uma pegada diferente. Então, eu me lembro assim, eu com meus 18, 17 anos, logo depois que eu me batizei, que eu já nasci no lar misto. Meu pai não era católico, minha mãe era cristã, mas sempre a gente foi para a igreja presbiteriana. Então, com 17, 16 anos, eu pegava uma viola velha de 5 cordas, corda quebrada, o mi quebrado, e enchia a mochila de pão, ia para a rodoviária, que eu sabia que tinha muitas pessoas em estado de rua ali, né? E moradores de rua, e ficava evangelizando ali. Eu não sabia exatamente onde é que aquilo ia dar, mas eu sabia que eu tinha uma linha quente com Deus. Depois eu vinha ser bancário, e depois, paralelamente, como bancário, eu vim fazer o curso de teologia, fiz o curso de bacharel em teologia, mas antes desse curso eu fiz muitos outros cursos, todos voltados para a arte, serigrafia, estilismo, desenho livre, então, e paralelo com artes marciais e tudo, várias coisas na minha cabeça, procurando convergir tudo para o louvor da glória de Deus, para um evangelismo inusitado. Então, depois que a gente casou e ela foi sendo usada por Deus para a gente harmonizar nossos chamados, e tudo aquilo que eu busquei lá na juventude convergiu para hoje. Hoje eu tenho uma inclinação muito forte para a arte dentro do ministério, justamente porque aquilo que foi plantado no passado. E hoje ela tem uma graça incrível para a parte administrativa também e de ensino dentro do ministério, porque foi isso que ela plantou lá e nada se perde, tudo vai se transformando com a graça de Deus, né? Glória a Deus. Algo que me marcou muito, assim, de quando conheci esse casal aqui, abençoado de Deus, pastor Henrique, antes, né, na missão do Amazonas. Sim. Lembro como se fosse hoje, pastor. A gente subiu no caminhão, na caçamba do caminhão, na nossa do caminhãozinho lá, que ia levar a gente para a escola. E daí, pastor Beto, mais um abraço, Betão. Nós, Beto. Meu gordinho, favorito. E lembro que uma breve reunião em cima daquela carroceria, o pastor Beto fala, a gente tem
pastor São, tem o pastor Ricardo, pastor Rick aqui e tal. E aí o pastor Rick falou assim, pastor Beto, aqui eu sou certo, estou sendo pastoreado pelo senhor aqui. E aquilo mexeu comigo. Falei, cara, humildade, né? Humildade, pastor, assim, é a gente saber se colocar num papel de submissão a alguém que, num determinado tempo, num determinado momento, tem mais experiência do que a gente, entende mais daquele assunto do que a gente. Então, assim, eu falei, esse pastor é diferente. Esse pastor é diferente. Eu falei, eu e a Simone, minha esposa, junto ali, eu falei, gostei dele, e falei para ele um dia, foi amor à primeira vista. Foi, verdade. Amor à primeira vista. E aquilo mexeu comigo. Falei, esse pastor é diferente. E sem contar a diferença de formato mesmo, né? De estilo, digamos. O pastor totalmente assim... de tiara, cabelão. Tava de tiara, cabelão, óculos um dia laranja, outro dia amarelo, outro dia azul. Em plena selva amazônica. Falei, foi muito bom, né? Aquele tempo, aquele conhecimento. E a gente conversou muito com ele naquele tempo lá. E eu lembro que até conversei com o São ainda hoje, enquanto estava rodando o UFA ali, que o pastor Henrique foi o cara que, de alguma maneira, ele resgatou ministerialmente a minha vida e a vida do pastor São. Que nós estávamos passando um momento de exclusão, né? O pastor deve lembrar, e o pastor Henrique nos trouxe de volta, falou assim, não, vamos incluir vocês, assim. Então, gratidão assim, tremenda com relação à vida do pastor, da pastora com isso, e posteriormente vim conhecer a pastora Vivi, essa mulher cheia da graça de Deus, não tem como não se apaixonar também por ela, o sorriso que ela dá, o abraço que ela dá, o carinho que ela trata. O dia que ela nos recebeu na casa dela, fez um almoço delicioso, delicioso pra gente, foi muito bom. Que tema bom. Então, assim, vocês são referência, né? Talvez a galera que de Itapuá mesmo pergunta assim, da onde surgiu a Vivi? A Vivi não surgiu da Shalom, especificamente do pastor Rick. Já havia um projeto social na época que tinha sido dado no início ali, mas aí se transformou na vontade de Deus, convergiu na vontade de Deus e se tornar uma igreja também a partir desse momento. Lindo, lindo. Sabe, lindo. que a gente se encontrou e o pastor Rick ministrou sobre a minha vida, a vida da minha esposa, e a gente começou a entender que Deus realmente tinha chamado a gente, que era algo que, falei para o pastor, eu fugia. Minha vida inteira eu não queria, não quero. Tá? E até poucos meses atrás, aí Deus fez eu pedir perdão para ele diante da igreja, porque eu falei assim, eu rejeitei o que Deus estava me chamando para fazer durante muito tempo na minha vida. Eu falava, não quero. Né? Falei, não quero, na frente da igreja, para dizer o culto, um momento, falei, gente, preciso pedir perdão para Deus aqui, que vocês são minha testemunha, que eu preciso me arrepender de ter rejeitado o chamado que Deus tinha feito para minha vida. E isso que acontece hoje na minha vida, no Avive, é uma referência da vida de vocês, tem referência de outros pastores que foram bênçãos demais na minha vida, também pastores que me incentivaram, que me mostraram e me ensinaram muito também, pastor Inês, pastor Ricardo também, da Batista Renovada, pastor Rafael. Então, teve alguns pastores que passou na minha vida ali que foram referência, mas assim, vocês olharam para nós de uma maneira diferente, falaram assim, né? Acho que Deus deu uma visão para eles, adota, estão perdidos, adota. Foi demais isso. Eu falei, eu sempre assim, é uma coisa muito, muito real, assim, que acontece conosco, e que Deus cresça essa revelação que é sobre a aliança. Né? E Ele nos colocou nesse ciclo, né, de aliança. Então, a gente vive nessa base, na base dele, na base da aliança. Então, é incrível como ele conecta, né? Quando ele conecta pessoas, como ele conecta as pessoas na nossa vida. E, assim, quando ele fala sobre o Espírito Santo na terra e sobre a igreja, é essa base. Essa base da gente nós não nos sentimos só. Então, essa base de relacionamento, de aliança que a gente tem com ele, passa a ser
horizontal, vertical e horizontal. Horizontal e vertical, tem essa dinâmica. É meio como respirar, né? A gente não diz eu vou respirar agora, não vou respirar, vou respirar. É algo natural. Então, o fluxo da aliança, das alianças que se estabelecem, elas fluem. É uma convergência, a gente apenas acata, dá ouvido, obedece ao que o Senhor propõe, mas é claro que tem uma empatia, tem uma química, tem um acolhimento que é peculiar. Quando a gente conheceu vocês também, eu digo, pô, velho, esse cara aí é diferente, não é? Eu e ele juntos, a gente levou um parque para a floresta amazônica, né? Uma coisa de louco. E a gente subindo montes com ferro, eu olhava para ele, ele olhava para mim, não tinha jeito de carregar aquilo, porque era uma lona, não tinha alça, né? E ao mesmo tempo a gente percebendo, quando a gente parava, o amor, a mansidão, a linguagem alinhada, a maneira dele se vestir arrojada, né? Eu amo, velho, o estilo do pastor Leandro, as camisas. Eu estou aqui, estou meio peixe fora d'água, porque eu me alinho, me identifico muito com essa maneira livre, solta, desconstruída de fluir como pastor. Então, você não veste uma indumentária de pastor, você tem um estilo de vida pastoral que, por sinal, é uma palavra que é originada, startada de pai, de paternidade. Então, não dá para você ser um pai fake, um pai que se veste de pai. Você simplesmente o é. Então, isso tudo que tem acontecido, velho, é algo que tem fluído naturalmente mesmo, né? É uma continuidade, né? Então, assim, disso, essa base, ela nos fortalece, né? Esse mistério chamado igreja, né? Da gente se encontrar e quem está filmando aqui também, da gente se encontrar, Cadi. É como dois fios de escapado, né? Vai dar um choque, vai fluir uma energia aí e alguma coisa vai fluir disso aí, vai acontecer. A sensação é que o apóstolo falou assim, eu penso muito sobre isso. Grande é esse mistério. Ele estava falando sobre casamento, né? Sobre aliança. Efésios, mas ele fala assim, grande esse mistério chamado igreja, né? Então, nesse tempo que as pessoas às vezes têm se afastado, né? Não têm acreditado, e isso tudo tem uma história, tem um contexto, né? As pessoas têm contextos diferentes, mas é o que Deus deixou na terra. E é um nome tão triste, né, Vi? Quando a gente ouve falar desigrejados, né? Essas fileiras de desigrejados precisam ser ressignificadas, porque não é questão de desigrejado, é um espírito de orfandade. Porque quando você descobre a paternidade de Deus em meio à igreja, você se apaixona, mesmo pensando diferente, mesmo discordando, mas você é meu irmão, você é meu brother, para o que deve é. Então, existe uma paternidade sobre nós e nós não vamos desigrejar, não vamos deixar de congregar, porque nos precisamos, não é? É meio que isso. Essa coisa mútua, né? Então, assim, nós somos abençoados com sua vida. Demais. Né? Então, Deus, ele traz essa questão orgânica sobre a igreja, como a terra, né? Somos inspirados, né? Essa questão orgânica. Então, não há produtos químicos. Há o Espírito Santo, né? E ele faz isso, ele faz isso conosco. Ele conecta pessoas, e ele tem conectado pessoas nesses dias para buscar a presença dele, para querer mais dele, e não temos mais tempo de muita coisa. Temos tempo de amá-lo, de buscá-lo mais, de querer mais e desejá-lo mais, e isso vai se estendendo na nossa vida. Isso não é só, né? A gente viveu um tempo no Antigo Testamento que eram homens que buscavam a Deus, e o Espírito Santo falava com eles, o Senhor falava, um anjo falava, e a gente vê o tempo de Moisés que mesmo assim Deus não deixava ele só. Quando ele falou, eu estou só, não, você não está só, não.
E esse tempo profético que a gente está falando é muito importante, porque a gente precisa entender as porcentagens entre estrutura e espontaneidade da igreja. Uma igreja, hoje em dia, que ela aparece enquanto estrutura, ela é uma igreja que não está vivendo o seu tempo profético, porque o Senhor nos chama para viver espontaneidade, não é? É uma tensão que a gente vive hoje, não é? E que muitas igrejas têm sofrido porque elas buscam evidenciar aqui nessa terra a estrutura, mas o que o Senhor quer nesse tempo é que apareça menos estrutura e mais espontaneidade. Por isso que ele nos chama de corpo, porque você não pode ver meu esqueleto. A minha estrutura está escondida pela espontaneidade de um órgão maravilhoso chamado pele, que se adapta. A pele do meu cotovelo é diferente da pele dos meus lábios, que é diferente da pele do meu calcanhar. Eu sou apaixonado por esse órgão, porque ele traduz bem o que Jesus quer e o apóstolo Paulo quer quando nos chama de corpo. O corpo ele tem uma estrutura sim, mas essa estrutura fica escondida por músculo, pele, não é? O esqueleto não aparece, não é? Tem sua importância, ok, mas vamos equilibrar isso, né? E nosso desejo enquanto igreja, comunidade Vive, nosso desejo é que sempre flua e apareça mais a estrutura, mais a espontaneidade e menos a estrutura. Amém. E me diz uma coisa assim, da vida de vocês, assim, eu gosto sempre de perguntar para a galera que participa com a gente aqui, experiências com Deus. Eu sei que vocês já tiveram muitas, né? Mas com certeza tem uma ou algumas ali que marcou assim profundamente, né? Qual foi, pastor, a experiência mais doida, mais loucura mesmo assim, que eu conto às vezes a minha experiência para alguém e falo assim, cara, aconteceu isso comigo, o cara fala, mentira, não pode, não existe isso. Algo que o pastor fala, eu sei que aconteceu comigo e foi Deus que fez isso comigo. Sim. Qual é a maior loucura que aconteceu com o pastor assim, desse relacionamento com Deus e com a pastora também? Eu teria que contar um monte, porque tem um monte. Minha vida é uma coleção de muitas loucuras, muitos capítulos de loucura, mas uma mais geral, assim, uma que perpassa por várias delas, que desencadeia e starta várias outras, foi a experiência de quando Deus me moveu para fazer o primeiro rap desde lá atrás, e essa coisa de ritmo e poesia tem a ver com a comunicação do evangelho. E isso foi um trampolim para eu querer expressar isso que estava dentro de mim sobre o Evangelho. Então, como eu contei anteriormente, nesse período que eu evangelizava nas ruas, eu vivia frustrado, porque eu ia pregar nos pontos de ônibus e na hora que eu estava terminando a mensagem, a pessoa chegava ao ônibus da pessoa, a pessoa ia embora. Então, ela não tinha o final da mensagem. Eu cheguei frustrado um dia em casa e eu tinha um sofá velho lá em casa, eu deitei naquele sofá velho rasgado, digo, Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma estratégia, uma estratégia para eu pregar o evangelho que dê tempo, que não seja nesse formato de pregação, né? E eu tinha 18 anos de idade, e eu deitei naquele sofá, e quando eu acordei com um rap completo. Isso era 1988, o rap não tinha ainda se propagado como rap. Existia um foco de pessoas começando a escrever poesias e ainda tinha aquele movimento grunge, né, que envolvia grafite, skate e também desafios na rua. A gente, sendo nordestino, já está familiarizado com os repentes, os repentistas. Então, Deus me deu um rap, o primeiro rap, o que a gente cantou aqui no UFA, no Pirofagia, que exatamente o tema é Biografia do Rei, que era contando a história de Jesus, uma coisa muito prática. E aí eu fui, depois daquele rap que eu decorei, bati, eu acordei já com ele, o olho enorme, escrevendo. E quando eu fui para o ponto de ônibus, deu certo, as pessoas acharam interessante. E eu comecei a escrever raps, e aí nesse processo todo, eu ia escrevendo e guardando, não sabia para o que ia servir. Escrevi algumas letras, músicas pequenas, formamos uma banda basicamente de rock, tinha reggae, mas era uma banda chamada Conexão Jesus Cover, eu e meu cunhado, o irmão dela, porque o irmão dela namorava com a minha irmã, e eu, para descontar, namorava com o irmão dele. E a gente rodou por algumas cidades com a Conexão Jesus Cover, mas a minha onda, a minha pegada era rap, era essa poesia com mensagem. E aí chegou o tempo de eu sair, nesse entre veio o ministério,
E a gente começou, e os raps fluindo, e eu acumulando, eu não sei o que é que vai dar nisso. E em 2012 começou a comunidade cristã Shalom Donai. Em 2010, essa quantidade de rap vituperou, assim, eu digo, não, eu tenho que fazer um compilado e fazer um CD. E aí, então, nós entramos em 4 estúdios. Na época, o irmão Lázaro, falecido, tinha um estúdio. Entramos e buscamos um dos melhores arranjadores, né? O Cadi deve conhecer, aqui do Brasil, que é o Levi Miranda, que hoje é tecladista do Fernandinho e já fez arranjos para músicas no Chile, na Europa e tal. E ele é um amigo pessoal, e nós fizemos, ele conseguiu captar a minha limitação musical e toda aquela graça, aquela expressão do ritmo do rap, e nós fizemos um trabalho chamado Uns aos Outros, que foi um trabalho de rap, e indo para muitos lugares, divulgando. Então, naquela época, nós tínhamos adquirido um carro, 15 dias que tínhamos adquirido o carro, e fomos sequestrados, né? Aí houve um sequestro, uma quadrilha, uma Hilux veio e me sequestrou, botou todos os irmãos para fora, minha esposa e minha mãe. Nós íamos pregar na festa de tabernáculo, eles me sequestraram, porque eles não sabiam como dirigir, era um X-35, e colocaram uma pistola no meu ouvido, outra pistola aqui na minha nuca, e mandou eu seguir a Hilux. E naquele caminho foi um grande momento, assim, tremendo, porque eles começaram a me entrevistar. As caixas de CD estavam lá no porta-mala, né? E ele disse, você é o quê? Qual é a sua profissão? Eu podia dizer professor, mas eu quis dizer pastor. Quando eu falei pastor, eles meio que desarmaram. Eu ainda não sei o que foi aquilo que aconteceu, né? Eu estava divulgando os CDs, era 2011, 2012, né? E eles meio que desarmaram. Talvez um daqueles era filho de pastor ou alguma coisa, porque 3 estavam na frente na Hilux e 2 estavam me rendendo aqui. E ele disse, você é pastor? Aí ele meio que ficou meio frustrado. Fizeram outras perguntas sobre combustível e tudo, e foram nos levando, disse, não faça nenhum movimento brusco que você morre aqui, pastor. E foram me levando para um breu aqui na cidade, e chegando ali, eles pararam o carro, a Hilux na frente, eu achei que eles iam me apagar, mas aí eles desceram do carro, um ficou me rendendo, e o outro foi comunicar para o chefe da quadrilha que eu disse que eu era pastor. O chefe da quadrilha veio e mandou eu abrir o vidro, se debruçou aqui do lado da janela do motorista, eu estava dirigindo, ele tirou o chapéu, meio que frustrado, disse, você é pastor? Eu digo, eu sou pastor. Olhou para eles 4, disse, desce, pastor. Aí eu pensei, pô, vou viajar agora. E ele disse, desce, pastor. Eu desci, ele me levou para o fundo do carro, ele disse, o carro aqui tem dispositivo anti-sequestro? Eu digo, tem. Ele disse, só a ponte, não toque. Aí nós abrimos o porta-mala e eu apontei onde era o dispositivo anti-sequestro. Mas aí chamou a atenção as caixas de CD. E aí ele disse, o que é isso aqui? Eu digo, eu não disse que eu sou pastor, eu evangelizo através desses CDs, é CD de rap. CD de rap como é o nome? Aí ele pegou assim, o nome do CD era Uns aos Outros, blindado no sangue de Jesus. Então ele pega o CD, bate no meu ombro assim, diz, você é blindado, né? Quer dizer que você é blindado. Eu digo, ao menos minha alma. Ele disse, vai embora, pastor. Vai embora. Jesus. Aí eu fiz menção de ir embora andando. Ele disse, não, rapaz, pega teu carro, vai embora. Aí eu não aguentei, velho. Eu me prostrei, joelho no pó, cotovelo no assoalho do porta-mala do carro. E eu chorava e falava em línguas e profetizava. E aí tem até uma parte muito bem-humorada desse momento do sequestro, porque um deles que estava com o revólver na minha cabeça há poucos instantes, ele abaixou e disse, pastor, adianta o lado aí, porque aqui é muito perigoso, tem muito ladrão. Mas eu vou esperar. E ele esperou terminar de me refazer. E aí eles disseram, vai na paz, leva seu carro. Eu peguei um CD daquele, dei 5, dei um para cada um deles. Eu digo, Deus abençoe vocês, vão na paz. E eles balançaram o CD assim de costa, seguiram viagem. Nisso, meu filho, minha esposa, todo mundo já tinha mobilizado os pastores para orar. Isso aconteceu em meia hora. Eu voltei, os abracei e fui para a festa do tabernáculo pregar. E eu não preguei mais do que eu ia pregar, eu contei esse testemunho e 8 pessoas se converteram naquela noite. Então foi muito legal, porque o que eu tinha falado no CD, que eu era blindado, agora eu tinha que gravar nas minhas costas. E hoje eu carrego uma tatu nas minhas costas para nunca mais esquecer desse episódio. Daí que veio o Rick blindado. O blindado é o sangue de Jesus. Que massa. E aí, pastora?
Eu vou dar continuidade a 2012. 2012 foi um ano tremendo para nós. E, como eu falei para vocês, eu tinha perdido meu pai com 14 anos de idade, em 89. Né? Então, minha mãe, assim, ela foi muito guerreira, assim, de uma viúva, sustentar 3 filhos, né? Com salário de professora, e passar um legado do Evangelho, né? Um legado que era vivido por ela dia a dia, em missões, em altar Projeto, né? individual, que a gente via todos os dias orando por nós, e altar familiar, que ela fazia com a gente e ensinava a palavra para a gente. Então, o Evangelho passado assim com muita graça de Deus. E através do sofrimento também, né, a gente pôde aprender muito. E com ela, né, assim, de fé, de andar por fé, de buscar mesmo a dependência do Espírito Santo em tudo que fizer. E quando foi em 2012, ela falece, né? Tem um câncer fulminante de intestino. Erro médico e tudo. E aí a gente fiquei meio, né, assim, foi um momento um pouco de desespero, assim. E aí, um lugar que eu encontrei, assim, as pessoas falavam assim, não, acho que Vivi vai ficar um tempo, sem, né? Médicos falaram, ela vai ficar 90 dias fora do ar. Fora. Nem molhar a planta, nem dirigir. Luto e tal. Veio realmente, bateu o luto, mas no domingo a gente, tipo assim, minha mãe, na quarta-feira ela faleceu, no domingo eu queria estar na igreja, né? E a igreja, assim, a igreja é um lugar de cura. É um mistério da igreja. A igreja é um lugar de cura. Então, eu fui muito abraçada pelos irmãos, muito acolhimento. E quando eu me ajoelhei aqui, e naquela fraqueza, sabe, ainda, Deus falou comigo. Eu estava chorando e ele começou a sussurrar no meu ouvido. E ele falou para mim algumas coisas. E dentre as coisas que ele falou foi que ele tinha levado ela, né? E eu fui, tipo, houve um arrebatamento de espírito mesmo. E porque minha mãe morreu numa sala de cirurgia e o médico dizia que ia estar tudo bem, né? Que ela ia sair bem. Sim. Então, houve um arrebatamento de espírito e eu fui levada até o hospital, que ela faleceu naquela hora. E eu fui levada com Jesus, ele pegando a minha mão. E quando eu cheguei, no meu espírito, assim, cheguei na porta do hospital, ele falou assim, agora você vai ver o que eu fiz. Aí ele abria meus olhos mais, meus olhos eram mais abertos. E aí eu vi um leão entrando nos corredores do hospital. E ele pegava ela assim na maca, né, de cirurgia. O leão pegava e ele recebia ela, né? E aí eu fiz assim, pude. Senhor, vi uma gratidão no meu coração, sabe? Passou, sabe? Era para eu viver 2 lutos prolongados, mas o Senhor ele tem uma mudança de tempo na nossa vida que às vezes acontece. Tem o relógio do homem que diz, você vai viver tanto tempo assim e tal, mas tem o Kairós de Deus. E veio o start do Kairós. Me curou, me deu louvores,
né? Eu passei assim, ó, você vai lembrar agora de sua mãe, assim, Deus que levou. Ela está no melhor lugar, ela está na eternidade, ela está comigo. Agora eu sou contigo, agora eu vou te mostrar outra coisa. Aí eu tive, nesse mesmo dia, outra experiência. Ele falou, agora, quando você levantar a sua cabeça e quando você olhar, não só a igreja aqui, mas a igreja de Cristo, ela é a tua mãe. A igreja de Cristo, ela é a tua mãe. Ela vai te acolher. Ou seja, quando ela perdeu o pai, o Senhor apareceu para ela com 14 anos, e disse, Sim. eu sou teu pai agora. E quando ela perdeu a mãe, o Senhor apareceu para ela e disse, a igreja é tua mãe. Então, Deus é um Deus que ele é pai e ele é mãe. Isaías fala, né? Se a tua mãe te esquece, né? Você não tem mais, você esquece, ou de qualquer maneira, quem está assistindo aí, você não tem acolhimento de pai. A orfandade bate na porta, tem um Deus. Ele é pai. Se você não tem acolhimento de mãe, ele é mãe, né? E se ele fala assim, olha, vocês têm que lembrar disso, esquecer disso, né? Eu não esqueço de vocês. Algo que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente vivendo hoje no contexto assim, pastoreando e atendendo pessoas, a gente consegue perceber que a maioria dos problemas que gera na vida de uma pessoa é do contexto familiar, né? É verdade. Tem, Certeza. lógico, tem vários outros traumas que as pessoas passam, tudo mais. Às vezes a falta Vai de ser um pai, a desencadeado. ausência de um pai, a ausência de uma mãe, Certeza. a falta do amor, do carinho, do contexto mesmo familiar, ela gera, se não tiver a cura de Deus, ela gera uma ferida que ela nunca para de sangrar, né? É só Deus descendo mesmo e colocando o bálsamo dele de cura sobre essa ferida para que a gente possa ser sarado, né? É filho que foi rejeitado, é filho que foi maldito pelo pai, Sim. é filho que foi magoado, pai contra filho, filho contra pai. Muita coisa acontece no contexto familiar que desestabiliza a pessoa e gera um trauma, muitas vezes um trauma com a pessoa até com Deus. Né? E é um bloqueio muito forte quando a pessoa é muito magoada com o pai, principalmente. Eu percebo isso, não sei se eu estou indo pela linha certa, mas eu percebo que quando a pessoa é muito ferida pelo pai, pela figura paterna, ela tem uma dificuldade muito grande de se achegar a Deus como pai, né? Sim. Ele pode até se achegar a Deus, como Senhor e tal, mas entender que Deus é pai, ela tem uma... Porque foi borrada aquela figura. A gente, nessa caminhada ministerial, eu gosto de fazer um trocadilho e dizer assim que pastor não escolhe ovelha, ovelha escolhe pastor. E que ministério pastoral não é só púlpito, mas é people, é sobretudo pessoas. Sim. Então, o ministério pastoral não tem a ver só com você pregar de púlpito, mas você aconselhar, você emprestar ouvidos, fazer cumprir Jeremias 3,15, eis que vos darei pastores segundo o meu coração. E o coração de Deus é um coração paternal. Quando você ouve as pessoas em aconselhamento, você percebe que elas têm a estima ferida. Se tem a estima ferida, tem uma identidade comprometida. Se tem a identidade comprometida, se a identidade ela é trincada, é porque a paternidade foi defeituosa, teve uma paternidade problemática. Então, pessoas optam, têm uma vida alternativa sexualmente, optam de maneira sexual por uma maneira alternativa, elas nunca conseguem se encaixar nem na sociedade, elas começam a criar uma ojeriza, uma raiva sobre família, mas algo que foi liberado lá atrás, não é? Sobre questões que envolvem sexualidade da pessoa, do ser humano, e o ânimo, a estima da pessoa. 10 entre 10 pessoas, quando você vai garimpar, você vai saber que houve um abuso sexual de pai ou de alguém perto de um tio. Você vai saber que houve um desprezo de mãe, uma palavra que foi liberada. E isso gera uma enfermidade, muito mais que uma mágoa mais profunda, uma raiz de amargura. Aí é o trabalho do pastor cooperar e mostrar Jesus na caminhada, e o resgate fica
cai muito bem o pastor, uma pastora, aconselhar essas pessoas e trazer esse legado do Senhor Jesus de João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. Mandarei e enviarei outro Consolador. Então, se Jesus está garantindo que ele tem a cura para a orfandade, é porque ele tem asas de paternidade. E aí a gente vai ver que houve o derramado do Espírito Santo sobre os gentios, em Atos 2, né? Mas não parou ali. Então, o Espírito Santo, ele, né, imparável, né? Então, ele, em Atos mesmo, ele alarga e ele vai falar para Pedro, né? Eu não faço acepção de pessoas. Exato. E aí, um ponto que eu acho muito... que o primeiro UFA que eu vim participar, você me impactou assim, tremendo, que nas missões as meninas já falavam para mim alguma coisa relacionada ao UFA. E aí gerou uma certa curiosidade na minha pessoa, assim, cara, eu preciso ir lá ver esse negócio, como é que funciona. Mas eu vim depois que o pastor, conheci o pastor falou, vamos lá, vai ter. Eu falei, então beleza, vamos. E o primeiro UFA que eu vi, e a gente viu o pessoal chegando, e galera que veio, não é habitual a gente ver nas igrejas essa galera chegando, sabe? Por quê? Porque, infelizmente, e eu falo isso com uma dor no meu coração assim, tremenda, pastor. Infelizmente, a igreja não está preparada para receber as pessoas que estão vivendo estilo alternativo, né? Entendeu? Não que a gente tenha que concordar com a prática delas de jeito nenhum, não é essa a minha visão. Mas a gente precisa amar, que é o que estender, né? Porque o que Jesus fala, vinde como está. A transformação não está em nós, é o Espírito Santo faz. Estender esse acesso, né? Estender esse acesso. Isso né? Estender essas portas, né? Estender, como vocês fazem, estender as salas da igreja, estender os dias, né? Por que funcionar só no domingo? Por que atender só as crianças da igreja? Por que atender só o domingo? Por que abrir só no domingo? Então, assim, nós estamos caminhando para um tempo em que nós vamos experimentar essa intensidade, né, de serviço, de amor, né? Esse batismo de dizer, não, eu quero servir, as salas aqui vão servir segunda, terça, quarta, quinta. É assim que nasce o projeto social aqui. Essa necessidade do evangelho estendido, do amor estendido, isso não vai ser só por mim, isso, nós não vamos estar só nisso. Tem pessoas para se juntar a nós, e tem pessoas para se juntar lá na Avive, e essa fogueira e queimar mais, e se dar mais. Aqui tem uma coisa que acontece no projeto que lidera, é tão lindo isso e divertido até. Da Shalom Kids, né? Fala um pouquinho da Shalom Kids, que é o projeto que nós temos com crianças. Temos um cadastro de mais de 185 famílias, num bairro como o Jorge Américo, que é um bairro extremamente carente. Mas é interessante que a gente não pode tocar esse projeto só. Então, e a gente trabalha com voluntários, a gente entende que a igreja não é uma empresa, então a gente nunca lidou com carteira de trabalho e assinar carteira, são voluntários. Ou a gente entende o serviço ou não entende. Então, Vive começa a levantar, comissionar as pessoas para servirem, ajudarem ela no Shalom Kids. Aí aquelas pessoas que têm anos desempregadas, cara. Pessoas sem emprego, sem trabalho. Então, eu disse, eu vou fazer trabalho voluntário na Shalom Kids. É batata. Começa a servir na Shalom Kids com questão de meses. Aparece um trabalho muito bom. A gente disse que é meio que Deus esconde um balcão de emprego aqui, né? Quer arrumar trabalho? Venha servir na Shalom Kids e depois Deus vai te liberar. É lindo isso. É linda a provisão, é linda a provisão. Eu acho, bem, falando dos projetos, né, que a Shalom tem, assim, eu acho muito legal, e até já falei para vocês isso, que foi algo inspirador para o Avive, né? Assim, a gente tinha uma ideia de projeto social, mas aí a gente conheceu o projeto de vocês aqui, do Sopão, sim, as crianças, as famílias. A Simone conversou muito com a pastora em relação ao projeto com as crianças. A gente até faz algo parecido lá em Itapuá, no Avive. Hoje a gente iniciou um projeto com criança de
6 anos a 8 anos, hoje a gente está com uma galerinha lá que não participa do projeto, mas participa de um projeto mais voltado mesmo para evangelismo, que é o Alive, né? Que é o Johnny lá, nosso ministro de louvor também, que é líder dos adolescentes. E a gente já chegou a ter aproximadamente 100 adolescentes ali, sabe, frequentando, assim, assíduos, sabe? Hoje, eu falei até esse dia, quando eu estava com o Johnny, que Deus meio que deu uma peneirada assim, nos adolescentes, assim, e ficaram aqueles que a gente está falando muito de fome e sede, né? Aí ficou aqueles que têm fome e sede, eles estão lá agora porque fala assim, não é mais por causa do lanchinho, não é mais por causa da janta, não é mais por causa das brincadeiras, é por causa que eles estão conhecendo Jesus lá dentro, sabe? E eu vejo isso aqui na vida de vocês, no projeto do Sopão, que às vezes as pessoas não vêm mais só pelo sopão, elas vêm porque elas não é só a sopa, lógico, a sopa coopera. Do acolhimento, eles querem acolhimento. Tem uma frase que marca muito minha vida, que é o amor de Cristo, né? O amor que a gente vai manifestar envergonhará principados e potestades. Sim. O amor envergonha principados e potestades. Uma vez falaram para mim assim, relacionado aos projetos e tal, e a gente abriu, né, na Vive o projeto para todo mundo. Então ia criança do catolicismo, ia do candomblé, ia desigrejados, todo jeito, sabe? E falaram para nós algumas coisas assim relacionadas a isso. Faz de graça, vocês estão comprando, entre aspas, as pessoas para vir para a igreja, que ele começou a ir crianças de outros ministérios e tal. E falaram assim, vocês estão procurando algo para atrair pessoas para a igreja. Jesus não é o suficiente? Aí eu respondi da seguinte maneira, Jesus é o suficiente, mas Jesus fazia isso. Sim. Jesus, ele dava a palavra, mas ele dava o pão. Tinha a vida, tinha a prática. Sim. Exatamente. Sem dúvida. Então, e quem vai fazer isso é a igreja. Porque é obras de justiça quem faz é a igreja. Sim. E nós já tivemos, assim, decepções com pessoas que têm um nome de cristão, e quando começou a creche, nós fomos numa determinada padaria e ver se criar parcerias, ver se eles estavam dispostos. Sim. Nós tivemos muitas pessoas que nos acolheram e pessoas também que bateram a porta na cara da gente. E um deles foi esse cara, esse dono de padaria. Ele chegou para nós, ele no caixa, né? Dava para ver as cifras no olho do cara. O cara disse, pastor, é muito bonito esse trabalho, mas isso aí é para o governo, isso é responsabilidade do governo, larga de mão isso, vocês vão parar no meio do caminho, vocês não vão aguentar, pastor. Tipo, me dando um conselho. Eu saí de lá com tanta tristeza, não porque ele não providenciou pão para a gente, porque Jesus é o pão da vida, ele providencia, ele garante, ele é o dono do ouro e da prata. Mas como eu vi que aquele cara estava assim, enredado, perdido num lodaçal preparado por Mamon. Mamon preparou uma armadilha para ele, ele estava se afogando naquela areia movediça de moedas e de papéis, não tinha nada a ver. Então, nós tivemos essas paradas, assim, esse momento difícil, mas o Senhor sempre nos supriu e nos sustentou, porque a grande senha do reino de Deus é o coração. Então, Provérbios 24, ele vai falar isso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, o Senhor Jesus, ele olha para nós, ele não vê essa carcaça, ele vê o que está no nosso coração. Às vezes a gente tem até a prática errada, mas a motivação certa. Então, para ele está ok, né? Por isso que ele chamava os fariseus de hipócritas, porque eles tinham a prática certa, mas o coração estava sujo. Então, assim, desde quando a gente casou, né, chegamos... 30 anos, quase. Uau! Mesma paixão. A gente teve uma frase que Deus colocou no nosso coração, 2 frases, né? Primeiro, ele trabalhou individualmente conosco, colocando uma frase individual, outros podem, eu não. É da família Walker, né? A gente teve muita aproximação com essa família de proféticos, esses homens proféticos. Tivemos contato com John Walker, que foi um missionário, um profeta, um mestre tremendo que o Senhor trouxe da Califórnia, largou tudo lá de uma família de magnatas, veio para aqui para o Brasil. E ele ensinava, nos discipulados, sempre falava isso. Outros podem, mas eu não.
Então, é uma frase que traz um limite, que coloca uma sebe, um muro de fogo ao redor e gera um temor da gente não mexer em áreas, não tocar em áreas que vão perverter e nos prostituir espiritualmente. Sim. Então, a questão do dinheiro a gente trata de uma maneira muito simples, que ele é importante, mas ele tem que ficar aos pés dos apóstolos, como era lá no começo. E a outra frase é: Senhor, faz o que o Senhor quiser conosco. Então, isso foi... A gente chegou, né, de Fortaleza, a gente tinha passado a lua de mel, chegamos com a casa vazia. Assim. Ali que caiu a ficha, que ele estava casado. A trouxa de roupa suja. Não tínhamos comprado bujão. Não tinha nada na sala, quando a gente comprou, só tinha um tapete que a gente ganhou de presente. Na sala não tinha nada. Começaram do zero. Do zero. E aí... Mas tinha uma frase, a gente oramos, quando chegamos: Senhor, faz o que o Senhor quiser conosco. E quando nasceu bem tem 23 anos. E antes de ter o bem, o Senhor levou a gente a um encontro com ele, assim, na madrugada. E a gente faz a mesma frase: Senhor, faz o que o Senhor quiser com o bem. Faz o que o Senhor quiser com o bem de dar. Filhos consagrados, né? E 3 anos, com 3 anos, a gente começa a questão ministerial e tal. E, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Aí depois passa um tempo, vem a Isvina, diferentona também. 5 anos depois, 2005. Faz o que o Senhor quiser com essa menininha também, Senhor. Com esse menino, faz o que o Senhor quiser. Com essa menina, faz o que o Senhor quiser. Conosco, faz o que o Senhor quiser. Com o ministério, faz o que o Senhor quiser. Mas nós queremos andar guiados pelo Teu Espírito Santo, com o vento que sopra sobre nós. E nisso o Senhor faz novo, tudo novo, todo dia. E dá a nós um cântico novo. Isso tem a ver com uma cartografia profética, né? Cartografia é exatamente a ciência que estuda os mapas. Cada país, na sua cartografia, dá uma puxada para o seu país e coloca o seu mapa maior, né? Cada país, ou seja, o tamanho do Brasil varia de acordo com o país onde você pega aquele mapa. Mas existe um mapeamento de Deus na nossa vida, essa cartografia. Toda vez que a gente dizia, faz o que o Senhor quiser com nós, o Senhor estava mapeando, estabelecendo não essa cartografia adulterada do homem, mas uma cartografia do céu. Então, a gente, várias vezes, nos encontramos chorando, em lágrimas de joelho, triste por perda de entes queridos, pessoas que marcaram nossa vida. Se eu começar a lembrar que eu desabo, mas existia uma cartografia do céu, o Senhor mapeando ministerialmente. E, para a glória de Deus, estamos aí no dia 6 de fevereiro de 2024, chegando a 30 anos de casado. E assim, a gente olha para trás, a gente vê assim, nós não conseguiríamos se não houvesse esse mapeamento de Deus. Mas tiramos a mão, tiramos o controle, né? Abrimos mão do controle e faz o Senhor quiser conosco. Amém. Glória a Deus. Para a gente ir para o final, eu quero que vocês contem para a gente assim, o projeto do UFA, como que surgiu, de onde veio essa inspiração de Deus, lógico, né? Mas como aconteceu? Também em 2012, né? Em 2012. É porque assim... 2012 é o ano da profecia. Nossa. Fomos em Israel também em 2012, sim. Porque é um princípio, né? É um princípio que a gente aprende, né? Que ostra que não sofre não gera pérola. Então foi um ano de perda, um ano de sofrimento. Então, alguém já disse: o que não me matou me fortaleceu. E a gente aprende assim que nesse mapeamento do Senhor, que envolve o altar familiar, vai abençoar também o altar coletivo. Então, de tempos em tempos, de dispensações em dispensações, o Senhor sempre traz um projeto novo em Shalom que não deixa a gente ficar com uma pegada velha ministerial. Então, teve o tempo dos ícones do rei, né? Onde a gente fez uma triagem dos dons com 7 animais proféticos na Bíblia, e a igreja deu um despertamento, cada um
foi lá e pegou sua camisa com o seu animal, né? Os diáconos tinham as formigas, não era o grupo das formigas, os da palavra eram os leões, a palavra profética, os de visitação eram as pombas, né? Então, cada animal profético. Teve aquela dispensação do começo do ministério. Depois teve uma virada, assim, com a Shalom Mix, com gincanas que nós fizemos, que ajudou na parte de estrutura da igreja e atraiu jovens, que a gente chamava de Shalom Mix. E depois, então, em 2012, naquele tempo de sofrimento, eu estava no chuveiro e eu dei uma crise de choro e ela ouviu aquele grito assim. E eu digo, o Senhor está me chamando para uma loucura dentro do ministério, não é? E aí eu chamei 5 jovens que eram de perto nós e oramos e ungimos e eles receberam, mas eles estavam sem conseguir ativar. Então eu voltei para o Senhor, digo, se é de Deus, o Senhor mostra. Então esse ativamento, o Senhor trouxe esse nome, ela sempre me apoiando e disse, vamos lá, eu creio, não é? Então veio o nome UFA, Unidade, Fome de Avivamento, não é? Nós já tínhamos participado de outros ministérios de impacto em festas populares, como o SOS da Vida. Isso já sempre teve no nosso DNA, né, Vitor? E aí, depois do período do UFA, que o UFA veio tão forte em 2012, 2013, o Macnute, não é? E aí a gente viu a necessidade de forjar o UFA anualmente e de chamar pessoas e celebrar essa unidade. A gente pensou que aquilo, tudo que já tinha acontecido, estava bom por aí. Então, aí o Senhor traz a Shalom Kids, né? Então, a gente percebe que existe um gatilho, um ativamento, não é? Um acessar de cajado inovador no ministério. E nunca a gente consegue se sentir velho e vencido e passado. Vai juventude, volta juventude, e eles sempre entendem que existe um frescor no ministério, nas nossas vidas, porque o Senhor sempre traz estratégias novas, e o UFA é um desses moveres que Deus trouxe e veio assim para ficar. É interessante que Joel, na época, a gente lendo Joel e alinhando, né, com Atos, né, com essa questão dessa continuidade, né, desse fogo do Espírito Santo e tal. E isso, os jovens começaram a buscar muito, né, intensidade. E nesse contexto, assim, a gente começou a ler, gerar grupos de estudo que lessem... Porque está no pleno avivamento, leu na Ravenhill, livros e biografias de avivalistas do passado. Né? O que o Senhor fez lá atrás, a gente precisa observar. Né? Então veio... David Wilkerson. Ler sobre David Wilkerson, estudar sobre os livros dele. Biografias, né? Biografias. Porque a gente estava um pouco cansado e vive de ter acesso a livros de pessoas que sabiam escrever livros. Não é sobre isso. Não é? Pessoas que sabiam escrever livros. Né? Tinha estourado um livro chamado Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. E, assim, ele é um cara que tem um dom da dissertação. Pega uma folha seca e escreve um livro. Mas depois veio meio que... Os primeiros livros foram bons, depois algumas coisas veio que se perder em algumas afirmações. Já a gente entendeu que o startar do UFA tinha a ver com pessoas que viveram e simplesmente escreveram um diário de bordo. Então aí veio o David Wilkerson, a gente viu os vídeos Agonia, Angústia. David Wilkerson, eu narrava em Rio, o próprio irmão Ion, irmão André, quem mais? Catherine Kuhlman, Keith Green, da área de música, e o Loren Cunningham, que veio a falecer. Por isso veio o primeiro tema do UFA, 7 labaredas para se fazer um tocha humana. E isso foi irradiando, né? Porque o Espírito Santo é assim, né? Então ele foi irradiando e falando. Então, assim, você via crianças com 4 anos de idade tendo experiências com Deus, né? E o Senhor ativando essa, né? Essa busca, né? E fazendo assim, ó, eu fiz no passado, mas eu quero dar continuidade. Aí a gente identificou, tipo, a cesta básica do avivamento. O que é que acontecia no passado? Oração. Então, vamos fazer... Eram 3 dias, então vamos fazer
72 horas de oração sem parar pelas nações. O que mais? Palavra. Então, vamos fazer 72 horas de leitura da palavra. O que mais? Jejum. Então, vamos fazer 72 horas de jejum de tecnologia. Esse último dessa trilogia foi muito, muito impactante. Até hoje a gente não entende, porque isso é 2012. Não existia esses iPhones de última geração. A juventude, a moçada não tinha ainda o seu celular na mão, mas já tinha aquela pegada do não. A gente aprendeu muito sobre o não. Essa lâmpada que está acesa aqui não acende só com o fio positivo, tem que ter o negativo. E um dos versos mais importantes do Evangelho de Cristo, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, na época, tinha tido um movimento chamado The Call, chamado, na América, na época que veio à tona o UFA, e tinha também um movimento chamado Deny Day, o dia do negue-se. Então, todos esses moveres, também o mover de Jesus, onde o Gregory McNulty se converteu na Califórnia, né? A gente tinha lido um livro escrito por John Walker e família, que o nome do livro era A História que Não Foi Contada, sobre todos esses movimentos de Deus, contando tudo, as coisas boas e as coisas não boas. E isso deu uma base, assim, deu uma força para que a gente pudesse dar os primeiros passos com segurança. E é interessante como há uma convergência geracional. Não é só jovem. Todos são impactados. Todos são imergidos, assim, sabe? Não existe então, exceção. o que aconteceu em Joel é com os velhos, é com a convocação também é com jovens, é com crianças. E a convocação de Joel é tão forte que até é quem está até em lua de mel. Mas é importante para vocês. Ele estava fazendo essa convocação de amor, né? É importante para vocês. Venham, me busquem. Sim. Né? Venham a mim, me busquem, venham, me busquem. E eu me voltarei para vocês. Até sua mãe estava testemunhando para mim agora, coisa linda. Então, isso que Vivi fala é muito verídico, porque o UFA, ele tem um carisma, a gente não tem como explicar. No começo, a gente colocou DOS e começamos a divulgar, mas só que desde o começo a gente era atípico, né? Avesso a uma tecnologia exacerbada para hypar pela visualização. Então, o Senhor mesmo colocou o carisma no UFA. Hoje, o UFA não depende de um grande nome para as pessoas virem. Simplesmente acontece o que aconteceu no avivamento das Ilhas Hébridas, na Escócia, né? Porque quando as pessoas chegavam nas Ilhas Hébridas e diziam assim, onde é que está acontecendo o avivamento? Os moradores que não eram cristãos diziam assim, onde estiver pegando fogo. O endereço, a mídia, o poder midiático era celestial, onde tinha fogo as pessoas iam. E não era um fogo literal. Muitas pessoas viram fogo literal a ponto de chamar bombeiro, mas na verdade era um fogo espiritual. E é isso que tem acontecido no UFA. Hoje a gente não diz estamos vivendo um avivamento pleno, porque até isso pode até mexer com o ego, né? A gente cuida disso, mas a gente sabe que daqui a anos, como aconteceu em todos os avivamentos, a gente vai dizer, nossa, o que nós vivemos foi um despertamento, foi um avivamento genuíno, e não foi pela nossa força, porque nós não teríamos condição de realizar nada sem a boa e poderosa mão do Senhor, fluindo pelo Espírito Santo e pelo santo nome de Jesus. E onde tiver fogo, a gente vai. Onde tiver presença, a gente está. E a gente vai irradiar aí, né, sobre o Brasil, sobre as nações. Tem um povo que Deus quer, e tem um povo que Ele quer habitar e que Ele quer morar. E nós queremos ser essa morada de Deus. Eu quero estar no meio, só isso. Eu quero participar. Sim. Amém. Gente, é muito satisfatório para a gente ter vocês aí, meus pastores queridos. Amo vocês demais mesmo. Amamos a recíproca verdadeira. Para encerrar, essa é uma questão pessoal. Assim, eu nunca perguntei para vocês assim, mas é algo que dentro de mim falou assim, uma hora eu vou perguntar, e agora o Espírito Santo me tocou de perguntar isso. Sim. O que foi, pastor, que passou na sua cabeça quando me chamou para a ordenação de surpresa daquele jeito como foi? É inexplicável, mas tem... Cara, assim,
me atrai muito a ausência do orgulho. Onde o orgulho ele é domado, onde o orgulho ele é vencido, onde o orgulho passa despercebido, eu sou magnetizado, eu sou atraído. Então, quando a gente estava lá navegando, né, Cadi? Navegando por entre as florestas amazônicas, a gente não tinha outra coisa senão se perceber e vivenciar a mesa, os copos de suco e as batalhas com mosquito, tereré, sapó, que é o café da manhã indígena. E quando você está em um meio muito confortável, é mais complicado de você ver, na real, a pessoa. Naturalmente, a pessoa fica meio que fake, independente. Mas quando você está no meio de aperto, como foi desafiador aquela missão, aquela imersão, não é? Só para os nossos ouvintes entenderem, a gente vai para Manaus, de Manaus a gente navega 24 horas, não é? Em Rio Negro e Solimões, a gente navega 24 horas para chegar em Maués, e de Maués a gente navega 5 horas para começar a imergir nas primeiras tribos. Então é muito deep, não é? Muito mesmo no coração da Amazônia. Então havia ali dificuldades, havia limitações, e em meio às limitações que a gente percebe os escudeiros, como as alianças nascem. Então, velho, eu aprendi a te amar e amar a Simone de uma maneira muito peculiar, porque o gemido de vocês fazia Cristo aparecer, né? As dificuldades, a maneira como vocês se portavam nos momentos de desafio, a vontade de não aparecer e que Jesus aparecesse. Em essência, isso que me atraiu, essa simplicidade, esse amor incondicional, esse olhar que acolhe. Então, essas palavras que são poucas, mas a ação, a prática é muita, tudo isso me fez apaixonar e olhar e dizer, não, meu Deus, esse casal é ministerial. E como o anjo falou para o apóstolo Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, eu simplesmente obedeci. Foi isso, cara. Glória a Deus. Somos muito abençoados com a família de vocês, Estamos juntos. com a família Vivi, e queremos estar juntos, né? E em orações, e queremos que vocês também nos adotem em orações. Com certeza. Que somos uma família. Em orações, em palavra, em amor, em churrasco. Bobó, aqui na Bahia também, feijoadas. Glória a Deus. Gastronomia Gente, do céu. Obrigado, tá? Por esse tempo precioso. Obrigado por esses dias que a gente passou imergido na presença de Deus. A gente quer sair daqui queimando e incendiar a nossa comunidade, a nossa cidade. É algo que a gente ora todos os cultos de oração na Vive. A gente ora pela unidade da igreja. Não falando de placa, Sim. falando de igreja do Senhor. Então, eu oro por isso, para que a gente possa viver isso em Itapuá, para que a gente possa viver em Feira de Santana, que possa viver em Salvador, que possa viver em Curitiba, no Brasil todo, no mundo. Porque hoje que era para, muitas vezes, para juntar, acaba espalhando. Sim. Aquela velha didática humana, dizer eu estou certo ou eu estou errado, não tem a ver com quem está certo, quem está errado, tem a ver com seguir o que a palavra nos instrui a fazer. Entende? Então, muitas vezes, talvez a gente não concorde em algum ponto, mas aquilo que a gente não concorda não pode ser maior com aquilo que nos une, que é o propósito de Deus. As visões, às vezes, podem até ser um pouco divergentes em alguns pontos, né? Que é a multiforme graça de Deus, mas o propósito, aquilo que me une ao pastor Rick, me une à pastora Vivi, é o propósito de Deus, é o chamado de Deus. Então, o Deus é o mesmo. Então, não, a gente tem que olhar para as diferenças e sim olhar para a semelhança e falar, cara, é igual eu. É louco, é chapado, é doidão. Então, assim, isso a gente tem vivido e a gente tem colocado muito em oração lá na nossa cidade. E, mais uma vez, eu falo, aprendi com vocês a ter esse discernimento de não ter a ver com o ministério local, e sim com o ministério e igreja, com aquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Não só os pastores, a gente, o ser humano, ser igreja, né?
Cada um tem o seu lugar. E Deus vai usar eles. E é aquilo que a gente viveu esses dias aqui. A gente se preparar em ser uma morada para Ele. O banquinho, né? O banquinho, eu quero ser o banquinho. É isso mesmo. Amém. Tamo junto. Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Amém. Vou deixar só um recadinho aqui. Pastor Rick tem o canal Na Pegada de Yeshua. Depois nós vamos deixar lá o link para você seguir. Tudo junto, Na Pegada, tudo junto de Yeshua. Assuntos polêmicos que não deu para a gente compartilhar aqui, coisas diferentes, dúvidas. Nós tivemos um período que fizemos um projeto chamado Mega, Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse, versículo por versículo em hebraico. Muito interessante, vale a pena. Não é? O Insta do UFA Avivamento, vocês seguem lá, curtem, que vale muito a pena. Segue Shalom Kids também tem, né? No Instagram. Depois a gente vai deixar todos esses links ali. Sim. E a Shalom também, Feira de Santana, né? Tem vários Shalons aí, que é massa demais. Então, segue lá, a gente compartilha, coloca lá, ativa o sininho, faz tudo que você puder, avisa a vovó, a titia, todo mundo fala assim, comentário. Gente, dá um grau pra essa galera aí, ajuda eles em nome de Jesus. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o pastor Rick, para o pastor Aviv, vocês podem deixar no comentário, a gente encaminha para eles. Sim. E eles gravam o vídeo, fazem alguma coisa e a gente posta no canal e vocês vão ter a resposta diretamente deles. Nem perguntei para eles, mas eu sei que eles fazem. Em nome de Jesus. Estamos junto com o Pode Questionar aí. Já é uma realidade aí, esse projeto é lindo, lindo. E aconteceu aqui, quem sabe não dá continuidade aqui. Já tá rolando lá e aqui. Um foco de fogo. De aqui já foi uma inspiração, que é possível. É possível. A gente começou aí do nada, numa mesa, contando para o pastor numa mesa, a gente fazendo um lanche, a gente deu essa direção pra gente. Daí a gente vai estar aqui, e como começou? Começou com o pastor Leandro, que trouxe aqui a gente... que trouxe Santa Catarina para cá. Essa troca, né? Do ministério, e essa troca nos edifica muito. É bom demais. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amo vocês demais. Vocês moram no meu coração. Tamo junto. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Segue lá, gente. Compartilha em nome de Jesus. E até a próxima. Glória a Deus. Seja luz para os povos. Em nome de Jesus. Amém.